de Jesus, o chamado Cristo, disseram-lhe todos: seja crucificados. Senhor Jesus, Pai eterno, Senhor, nessa noite te agradecemos, Senhor, pela sua palavra que foi lida nessa noite. Que o Espírito Santo possa continuar falando em nossos corações, porque desde o começo do culto, os louvores que foram entoados ao Senhor, pelas palavras lidas, os versículos explanados, Senhor, ó Senhor, o Senhor continua falando conosco. Senhor, cada pessoa que foi usada pelo Senhor nesta noite, ó Pai, cada palavra, cada louvor foi como um bálsamo para a nossa alma, Senhor, foi como um tônico do Senhor para a nossa vida nesta noite. Pai, que essa palavra possa continuar falando aos nossos corações, é que nós pedimos, Pai, nesta noite, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podeis sentar. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos, estamos diante de um texto bíblico que os amados irmãos nesta noite já viram esta passagem em muitos lugares. Essa passagem para todo cristão que lê a Bíblia, que já viu em filmes, sabe muito bem que é um dos períodos, aleluia, na vida de Jesus, aonde o Senhor estava para ser julgado antes de ser crucificado. Jesus passa por algumas etapas antes de ser crucificado, e os irmãos sabem muito bem ao decorrer da história. Jesus nunca escondeu para os seus discípulos, aleluia, o que iria acontecer com ele. Ele disse para os seus discípulos: tudo quanto ouvi do meu Pai, eu lhes tenho dado a conhecer. Todas as vezes que Jesus revelava que ele iria ser morto, porque ele dizia: o Filho do Homem será morto, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Os irmãos sabem muito bem que os discípulos não aceitavam esta palavra. Eles achavam que o Mestre, aleluia, jamais poderia morrer. Eles achavam que a sua presença física seria, aleluia, diferente da trajetória que ele pregaria. Mas ele nunca escondeu para o seu discípulo, e ele dizia que o Filho do Homem, aleluia, veio para salvar o que se havia perdido. Mas de que forma ele iria salvar a humanidade que havia se perdido no pecado? Não existia outra forma, porque a lei dizia: sem derramamento de sangue não haveria remissão para os pecados. Os irmãos que já leram o Antigo Testamento sabem muito bem que na época do tabernáculo, aleluia, eram mortos, animais eram sacrificados, o sangue desses animais era derramado, aleluia, louvado seja Deus, e assim as pessoas recebiam o perdão pela culpa. Mas só que a Bíblia diz que sacrifícios e oferta não quiseste. Deus já não estava mais satisfeito com tantos sacrifícios dia e noite dentro, aleluia, do tabernáculo. Quando o templo é construído, a mesma coisa acontecia. Animais eram vendidos no templo para poder ser sacrificado, para que a pessoa recebesse o perdão. Você sabe muito bem disso. Houve uma certa vez que Jesus entrou no templo e tinha ali muitas pessoas vendendo pombinhas para aquelas mais pobres, aleluia, ovelhas para aquelas, aleluia, que tinham mais dinheiro, aleluia, para comprar um cordeiro sem mancha, sem mácula, e assim aquele animal ser degolado, o sangue daquele animal ser aspergido sobre a pessoa e a pessoa receber o perdão por aquela culpa. Mas só que isso era recorrente, isso acontecia direto. Esse sangue era derramado todavia, mas Deus não estava mais satisfeito, até que a Bíblia diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Existia, irmãos, aleluia, desde que o homem pecou,
Deus já havia planejado um meio para que o homem fosse perdoado pelos seus pecados. O diabo estava nas suas mãos com a legalidade de julgar o homem. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele riscou essa célula contrária à nossa natureza. Então ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele fala isso para os seus discípulos durante toda a sua vida. Mas então começa, aleluia, o que muitos chamam da via dolorosa da vida de Jesus, que é os momentos e os dias que iriam acontecer a sua morte. Os irmãos sabem que na época da Páscoa acontecia sempre de um salteador ser solto. Era como se fosse um sorteio, e alguns daqueles prisioneiros eram soltos, e outros eram presos, e assim eles achavam que, fazendo isso, o jogo de barganha entre a multidão estava feito. E chega um momento que era a vez de Pilatos. Pilatos, como governador, ele tinha todo aquele poder humano, até porque ele se achava tão poderoso que dizia para Jesus: eu tenho poder para te prender, eu tenho poder para te soltar. Não está vendo que eu tenho poder sobre você? E Jesus fala: nenhum poder é dado ao homem se não for concedido pelo meu Pai. Jesus estava dizendo para Pilatos: você só tem poder sobre mim, porque o Pai permitiu que isso acontecesse. Porque se Jesus quisesse, irmãos, aleluia, desistir de tudo e subir para o céu, ele poderia, mas ele foi até o final, ele foi até o fim. E aquele mesmo discípulos que andavam com ele, Pedro o nega, e ele havia falado que Pedro negaria 3 vezes, Pedro nega. Ele vai orar com o seu discípulo, um deles, se revela como traidor, Judas Iscariotes. Jesus é pego pelas autoridades e também pelos religiosos. Jesus é levado, aleluia, a Anás e Caifás, que se achavam poderosos porque era líder da religião judaica, e eles tinham sim, aleluia, acordo com uma política também para poder julgar, aleluia, até mesmo Jesus naquela época. E Jesus passa por todos esses processos, aleluia, na sua vida. Jesus é levado até o Sinédrio, depois de ser preso. Eles começam a indagar a sua autoridade, aleluia, e começa a falar sobre as curas que ele fez no dia de sábado, para poder acusá-lo, aleluia, que não poderia curar no dia de sábado. Eles começam a acusar Jesus de coisas banais. No meio dessa caminhada, no meio dessa trajetória, Judas se suicida no capítulo 27 de Mateus. Jesus, ele é, aleluia, interrogado por Pilatos no capítulo número 27. Ele é apresentado ao governador, que interroga ele e diz: tu és o rei dos judeus? E Jesus disse: tu o dizes, ou você está dizendo? E sendo acusado pelos príncipes e sacerdotes, pelos anciões, nada respondeu. De maneira que ficavam pasmos, porque ele não via nenhum nervosismo em Jesus, não via nenhum medo nele. Jesus se manteve firme, e a Bíblia diz que, como ovelha muda, ele foi levado até o matadouro. Ele se manteve na posição. E Pilatos, querendo pressionar, dizia: não vês tudo isso que testificam contra você? E nenhuma palavra respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido por nome Barrabás. Portanto,
Então, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, o chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Qual foi o motivo que entregaram Jesus? Mateus capítulo 17, verso 18. Por inveja o haviam entregado. Então Pilatos faz isso, sobe até a bancada, aleluia, aquele lugar, coloca Barrabás e coloca Jesus. Ele faz essa pergunta: que farei de Jesus, o chamado Cristo? Quem que vocês vão escolher? Claro que talvez no pensamento dele ele poderia pensar que iriam escolher soltar Jesus, porque ele mesmo disse: olha, eu não vejo crime algum nesse homem. Mas a multidão enfurecida dizia: solte a Barrabás. Irmãos, esse texto, quando a gente lê, fica pensando: mas como é que pode os homens preferirem soltar um homem como Barrabás? Soltar um criminoso, soltar um homem, aleluia, que havia cometido delito, soltar um homem mal falado, um homem sujeito a ser preso. Mas a multidão, movido, aleluia, por muitas gritarias, e acreditando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer: não entres na questão desse justo, porque um sonho muito sofri por causa dele. Irmãos, a mulher de Pilatos, ela teve um sonho perturbador, e ela disse: não mexe com esse justo. Pilatos, não mexe com ele, porque muito eu sofri por causa desse homem no sonho. E a Bíblia diz: mas os príncipes e sacerdotes e anciões persuadiram a multidão que pedisse para que soltasse a Barrabás e matasse a Jesus. Irmãos, olha como é que existe influência no meio religioso. Os próprios, aleluia, fariseus, aleluia, entre o meio da multidão, faziam montinhos e pediam para que as pessoas grita para que solte Barrabás e que prendam a Jesus. A multidão parecia um coral. Se você ver os filmes aí sobre Jesus, você vai ver que parecia um coral. A multidão gritando: solte Barrabás, solte Barrabás, solte Barrabás, de maneira que Pilatos não sabia o que fazer. Como que eu vou mexer com esse homem, se a minha esposa disse que sofreu muito por causa dele, e agora o que eu vou fazer? Aí ele teve uma ideia. Ele pensou: olha, eu vou deixar na mão do povo. O que o povo decidir, está decidido. E a Bíblia diz: respondeu o governador: qual desses dois queres que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Irmãos, que escolha foi aquela? Mas a Bíblia diz: tudo isto, aleluia, como está escrito, porque o homem amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram maus. E vocês sabem por quê, irmãos, aleluia, que eles escolheram Barrabás? Mas a Bíblia diz: se eles conhecessem o Rei da Glória, jamais o teriam crucificado. O povo estava cego, irmãos. O povo não estava conseguindo enxergar o Filho de Deus, mas estava vendo Jesus como um impostor, como um falso profeta, como um agitador de multidão, como alguém que quebrou a lei, como alguém que estava importunando a religião. Jesus se apresenta, Barrabás também, com a esperança: olha, eu vou ser solto, tudo que eu fiz agora, né, vou ser solto,
aí, irmãos, a Bíblia diz: disse-lhe Pilatos: o que farei então de Jesus, o chamado Cristo? Irmão, esta é a pergunta desta noite: o que farei de Jesus, o chamado Cristo? Existem milhares de pessoas, aleluia, José Luiz, que estão nesse mundo desta forma. O que eu vou fazer de Jesus? O que eu vou fazer de Jesus? Eu vou aceitar Ele? Eu vou desprezar Ele? Eu vou andar com Ele? Eu vou obedecer a Ele? O que farei de Jesus? Essa pergunta de Pilatos rodeia até hoje. E o mundo pergunta: o que farei de Jesus? Nós soltaremos? Nós o crucificaremos? Nós teremos Ele na nossa vida? Nós o rejeitaremos? E essa pergunta que ele fez: o que farei de Jesus? O que farei de Jesus? Quando os pastores fazem o apelo: aceite Jesus como Salvador, sai dessa vida errada. Essa pergunta ecoou: o que farei de Jesus? Vou aceitá-lo? Vou rejeitá-lo? Você tem livre-arbítrio. Ainda que se colocar entre vós a vida e a morte, a bênção e a maldição, qual dos dois vocês vão escolher? A multidão preferiu Barrabás. Aleluia. E Pilatos está dizendo: o que farei dele? E disse-lhe a todos: seja crucificado. Em outros textos diz: e que seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E tudo isto para que se cumprisse as Escrituras. Odiaram-me sem motivos. Jesus na oração diz: odiaram-me sem motivos. Por inveja não haviam entregado. A multidão enfurecida pedindo um salteador, pedindo, aleluia, aqui o sol de Barrabás. E o governador dizendo: o que é que eu vou fazer desse homem? Pedro diz: olha, então vou mandá-lo açoitar e vou trazer de volta a multidão, para ver se eles terão pena dele, para ver se terão misericórdia dele, para que, se vendo a coroa de espinho dele e o sangue jorrando sobre a sua face, poderão ter misericórdia dele. Pilatos, sem saber o que fazer, a Bíblia diz: que farei de Jesus, o chamado Cristo? Disseram: seja crucificado. Então o governador, porém, disse: mas que mal ele fez? E eles mais ainda diziam: seja crucificado. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que mal ele fez? Você vê que com tantas acusações sobre ele, Pilatos disse: mas eu não vejo nele crime algum. É a mesma coisa de pessoas que te odeiam sem você fazer nada. Tem pessoas que te odeiam só por você existir. É verdade, irmão. Odiaram Jesus por nada. Por nada. O diabo parecia que estava regendo aquele coral. O diabo parecia que estava rochando: crucifica, crucifica, crucifica. Mate ele, some com ele daqui. E a Bíblia diz: seja crucificado. Então, verso 24: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considere isso. Você sabe muito bem que ele lava as mãos dele e diz: olha, eu não tenho nada a ver com isto. Vocês decidiram prender Jesus. Eu não vejo nele crime algum. Sabe, irmãos, quando alguém fica procurando em você alguma falha, mas não consegue achar, aleluia, estava desse jeito, porque a mentira que os fariseus
Mas eu disseram do povo é que Jesus era isso e aquilo, e a multidão acreditou. Pilatos, já mais estudado, já havia analisado a vida do Galileu e disse: olha, ele não cometeu crime algum contra o Estado, não cometeu crime algum contra a política, porque acusam-no de rebelião. Se ele é tão humilde, nem palavra direito Jesus falou com Pilatos. Também isso não importava-se para ele, porque para ele é para reverenciar-se a Deus e não o homem. Como Pedro disse, importa é obedecer a Deus e não os homens. Ele lava sua mão e diz: eu não tenho nada a ver com isto. Irmãos, ainda que ele pegasse todas as águas do rio, toda a água do mar, todos os igarapés, toda a água do mundo, aleluia, ainda que lavasse a mão com água sanitária, com cloro, com sabão, o que for, nada tiraria a culpa daquele momento. A multidão escolheu que crucificasse o rei da glória. Pilatos então disse: olha, eu não sou culpado do sangue desse justo. 25. Respondendo, todo o povo disse: e o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Vamos crer essa noite da glória a Ele. A Bíblia diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Irmãos, olha que coisa, como que essa multidão sabia que o sangue de Jesus iria purificar a vida deles. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre. A Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que a palavra do Senhor passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando passa esse acontecimento, a história de Jesus estava sendo escrita, a sua missão estava sendo cumprida. O povo em pecado, pedindo que o sangue purificador caísse sobre suas vidas e a vida dos seus filhos. Eles sabiam que aquele sangue ali era o único que iria purificar para sempre. A Bíblia diz, aleluia, que quando ele morre, o seu sangue é derramado, ele se fez o nosso sacerdote idôneo e compassivo, ou seja, morreu uma só vez para tirar todo o pecado do mundo. Aleluia! É por isso que a multidão dizia que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Louvado seja Deus! 26. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Irmãos, esse açoite de Jesus não foi um açoite igual aí dar uma coça numa criança, dar uma coça no menino, ou dar uma coça em alguém, não. Ele é chamado de açoite brutal. Tem pessoas que quando vê o filme, irmãos, né, de Cristo aí, nem conseguem ver a cena do açoite, porque aquele chicote, ele era de couro, ele tinha chumbo e tinha ossos de carneiro na ponta dele. Aquilo, quando batia na carne, entrava na carne e arrancava a carne do lugar. Tem pessoas que estudaram mais a fundo a crucificação. Tem pessoas que chegou a dizer que parecia até a costela de Jesus por aqui, porque aquele chicote brutal, quando batia, o corpo laçava o corpo, e quando puxava, saía carne com tudo. O açoite brutal, irmão. Se você vê a paixão de Cristo, é por isso que ele pula essa cena, porque é agonizante assistir o quanto que Jesus sofreu. Paulo chegou a dizer que ele levou uma quarentena de açoite menos um. Aquelas chicotadas de couro, irmão. Jesus perdeu muito sangue. Então, quando mandava açoitar alguém, era esse tipo de açoite
morte brutal, a ponto da pessoa perder muitos e muitos sangue. Tem filme que mostra, né, Jesus, assim, o ator fazendo o papel de Jesus, mostra, irmão, o sofrimento, o quanto que ele sofreu por nós. Jesus é crucificado, mas antes de ele ser crucificado, ele é açoitado, mandado, aleluia, por Pilatos. Pilatos lava sua mão, diz: eu não tenho nada a ver com isso. O mestre continua a via dolorosa, e a Bíblia diz que, aleluia, no capítulo número 27, e o verso de número 27, aleluia, diz que eles zombaram de Jesus. Os soldados que estavam ali, endemoniados. Ele imagina, irmão, Satanás rindo do outro lado, Jesus sendo ridicularizado. E a Bíblia diz, aleluia, Mateus 27, verso 27 até o 32. E logo os soldados do governador conduziam Jesus à audiência, reuniam-se dele, aleluia, com toda a corte, e cuspindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, e descendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça, e em sua mão direita uma cana. Então, ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salva-te, rei dos judeus, aleluia. E depois de havendo escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram suas vestes e levaram para ser crucificado. Jesus falou isso para os seus discípulos, que ele seria também zombado, que as pessoas escarneceram dele. Imagine, vendar os seus olhos, bater em você e dizer: diga-nos agora quem foi que te bateu. Eu imagino aqui Satanás de longe e seus demônios de longe rindo daquela cena, não sabendo eles que a morte de Jesus foi a derrota deles. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus é levado então para a crucificação. Aí, quando saíram, encontraram o homem sirineu, aleluia, Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. Jesus havia perdido muito sangue, de maneira que ele chegou a cair com a cruz. Então chamaram Simão Sirineu, um homem, para ajudar Jesus a carregar a sua cruz. E esse homem, muitos dizem que era até estrangeiro, ele foi ajudar Jesus a carregar a cruz. Irmão, às vezes quem vai ajudar você a carregar a cruz não é seu parente, não é quem está do seu lado. Às vezes Deus levanta uma pessoa que você nem conhece, e essa pessoa vai ajudar você a carregar a sua cruz. E tudo até aqui a Bíblia nos ensina, irmão, Jesus sempre vai levantar alguém para ajudar a carregar a sua cruz. Não é que a pessoa vai levar a sua cruz até o final, mas ela pode ajudar você a carregar a sua cruz. Há momentos da nossa vida, irmão, que a gente às vezes depende de alguém. Há momentos da nossa vida que às vezes a gente depende de ajuda de alguém. Jesus aqui, ainda diz que saiu, chamaram o Senhor Sirineu e constrangeram ele a levar a cruz. Por quê? Cruz é símbolo de maldição. E a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Antes de Jesus morrer na cruz, todo aquele que é bandido, aquele que era mau, a punição mais severa era a crucificação. Antes de Jesus, inúmeras pessoas morriam na cruz. Alexandre o Grande mandou crucificar milhões de pessoas, irmão, na cruz, os inimigos dele. Então a crucificação é uma coisa muito triste. Geralmente os malfeitores, e vê que Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, tá? E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram de beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Por que deram vinagre com fel, irmão? Será que a pessoa era azedo? Não.
O vinagre com fel, quando ele era bebido, ele aliviava a dor daquele que estava sendo morto. Jesus não quis aliviar a sua dor. A dor que ele sentiu não foi até o final. Eu não quero vinagre, não quero nada disso, eu vou sofrer por eles. Que depois o inimigo vai ficar tem que aliviar ou não. Ele foi até o final, sentindo as dores, porque a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores. Isaías fala assim, ele levou sobre si nossas dores, Isaías 53. Ele não quis se aliviar, disse, não, eu não vou provar, não vou beber. E havendo crucificado, repartindo suas vestes, lançando ele sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sorte. Então, tudo que está escrito na Bíblia é para se cumprir as Escrituras. Até isto de pegar a veste de Jesus, repartir entre eles, é para se cumprir as Escrituras. Então, aí o crucificaram, colocaram na placa: este é o rei dos judeus, e foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda, e vocês conhecem muito bem a história. Jesus foi tentado ali na hora da crucificação. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Um daqueles salteadores só disse: Tu és filho dessa cruz, salva-te mesmo a nós. E um daqueles disse: olha, tu não vê a situação que a gente está. Nós na verdade fomos crucificados porque merecemos, mas ele nenhum mal fez. E disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: na verdade, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos que estavam ali, a Bíblia diz, e foram crucificados, 32, 39, e os que passavam blasfemavam dele, e balançando as suas cabeças diziam: tu destrói o templo em 3 dias, edifica, salva-te, se tu és filho de Deus, desce-te da cruz. Zombaria, irmãos, com as coisas santas, zombarias com as coisas de Deus, zombaria com o Criador. Ah, mas ele é o Salvador porque ele morreu. Esse falar, essa blasfêmia, todos estavam blasfemando dele. E ele então chega a Maria. João foi o único dos apóstolos que não correu. João foi até o final. Jesus explicava só: João, cuida de Maria. João, essa tua mão, cuida dela. Cuida dela. João, cuida de Maria. Jesus, aleluia, ele entrega o Espírito ao Pai. Em tuas mãos entrego o meu Espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita. Todos estavam apavorados. Os discípulos estavam pensando: e agora o que vamos acontecer? A caminho de Emaús eles vão andando. Nossa, vocês não viram o que aconteceu com Jesus, o profeta, usado em milagres, e que morreu, e hoje é o terceiro dia. Jesus já ressuscitado, Jesus anda com eles e diz: será que você não crê nas Escrituras e vê como está escrito acerca dele, que ao terceiro dia ele ressuscitaria? Eles andando com Jesus e não reconheceram Jesus. Aí, a hora que Jesus vai partir o pão, aos que eles o reconheceram, disseram: porventura vocês não viram e não sentiram o seu coração arder quando ele falava com vocês? Aleluia, glória a Deus. Quantos crentes essa noite adoram o nome do Senhor? Tudo que ele passou foi porque ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Eles não escolheram de vós a mim, mas eu escolhi a vocês e nomeei vocês para que vocês vão e dão fruto
tenho dado a conhecer, e até hoje, irmão, este evangelho está sendo pregado. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele assentou à direita do Pai, enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui nesta noite, e haverá um dia que esse Espírito Santo ele levará a igreja ao encontro do Senhor, e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! E ele, irmão, o que ele ganhou com isso? Ele tem um nome que está acima de todo nome. Aleluia! Ele é o único digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Por quê? Porque foi o único que morreu e ressuscitou. Foi o único que disse: não, eu com meu sangue, eu comprei homens de todas as tribos, toda língua e toda nação. E quando o diabo vem para acusar você sobre o seu pecado, ele se depara com o sangue de Jesus, com o sangue de Jesus, com o sangue de Jesus. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se coloque em pé essa noite. Eu quero orar por você, ainda passar o microfone aqui, ainda para os pastores, em nome de Jesus Cristo. Você que crê nesse sangue, aleluia, que possa ter a marca desse sangue na sua vida. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado.